com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Pod com ela. Eu sou a Maria Antônia e gostaria de convidar a vocês a seguir todas as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube para não perder nenhuma entrevista. No nosso Pod com ela de hoje, iremos receber um convidado muito especial que irá compartilhar com a gente muitas experiências. Seja bem-vindo, Robson Faria. Estou muito feliz em tê-lo aqui no nosso Pod com ela. Ô Maria, eu que agradeço. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns para você Muito obrigada. pelo empreendimento, pela sua vontade e perspicácia. Tenho certeza que você vai colher os frutos aí muito em breve e já é um sucesso. Parabéns. Ai, muito obrigada. Lindas palavras. Vamos começar então. Quem é o Robson? Bom, sou de Ourinhos, sou nascido em Ourinhos, né, no ano de 1977. Meus pais são daqui também, né? Bombeiro aposentado, seu Luiz Faria também, o nome dele, a dona Helena, né? Tenho hoje 47 anos, né? Sou casado com a Daniela, a mãe do Paulo Miguel, minha esposa e a base de tudo, né? E sou um garoto ainda, vivendo ainda os anos na gloriosa profissão, a qual eu amo bastante, né? E seguimos aí, né? Vamos aí, colhendo os frutos que a gente vem plantando ao longo dos anos também, né? Ah, então, ou seja, gente, ele é filho, pai, companheiro, esposo, né? E vamos falar também da profissão, que ele falou assim, que ele faz uma profissão. Qual é a sua profissão? Bom, eu sou policial militar, né? Desde 1997. Como eu disse, meu pai, bombeiro, né? Foi policial militar em Ourinhos. Entrou na Polícia Militar em 1976, né? Nasci em 77, ou seja, após 20 anos aí, quando eu fiz 20 anos de idade, eu também entrei na Polícia Militar. Na verdade, o sonho era ser bombeiro, como meu pai, né? Após ele, algum tempo na polícia, ele foi para o bombeiro e eu, vendo aquela profissão, uma profissão muito linda, também tinha esse sonho, né? De um dia ser bombeiro, né? Porém, em 97, no ano de 1997, eu entrei na Polícia Militar, porque cabe fazer uma ressalva aqui, né? Nós estamos falando de uma instituição, de uma secretaria única, que é a Secretaria de Segurança Pública. E nela engloba todas as polícias, né? Polícia Civil, Polícia Militar, o Bombeiro, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Ambiental. Então, são todas as unidades de uma mesma secretaria. A porta de entrada para a Polícia Militar é a mesma. Depois que eu estou dentro da Polícia Militar, aí eu posso optar para ir para o bombeiro, fazer um curso de especialização, ir para o bombeiro, para ir para o policiamento rodoviário, bem como para ir para a polícia ambiental. Porém, após a minha formatura, eu no ano de 1998 vim para a cidade de Ourinhos, né, e comecei a trabalhar aqui na nossa região, mais precisamente em Ipaussu. E após 3 anos eu vim para a cidade de Ourinhos. E acabou que eu comecei a pegar amor pelo que eu fazia, né? Então aquela vontade de ir pro bombeiro, ela foi minando, ao passo que o serviço da Polícia Militar, que é um serviço muito gratificante, com as suas peculiaridades aí, diferenças do bombeiro, como eu disse, de outras unidades, mas é muito prazeroso essa profissão. Então, desisti do bombeiro, da carreira de bombeiro, optei por continuar na Polícia Militar, ao qual eu completo agora, na verdade, em outubro, 27 anos de profissão. Uma profissão que é muito honrosa, né? Uma profissão que nos traz muita alegria e, como eu digo para os meus amigos, né, de farda, né? Vamos todo dia como se fosse o primeiro dia. Então, embora eu vá completar o mês que vem 27 anos, eu vou trabalhar amanhã como se fosse o meu primeiro dia em 1997. Então, acho que aí está o segredo do sucesso, bem como desse amor pela profissão, né? Então, é muito gratificante aí o serviço policial militar. Olha, gente, 27 anos, então, não é brincadeira, né? Todos os dias ali trabalhando. E quem te inspirou nessa sua profissão? Com certeza, meus pais, né? Como eu disse, meu pai, policial militar, né, desde 1976, tive o prazer de trabalhar com ele, porque mesmo ele indo para o bombeiro nos anos 80, ele trabalhava aqui também em Ourinhos no Corpo de Bombeiros, e como eu entrei no ano de 1997 e ele aposentou em 2006,
eu ainda peguei aí praticamente 9 anos sendo concomitante. Meu pai no bombeiro, eu na polícia e meus 2 irmãos também. Olha. Porque após aí a minha entrada na Polícia Militar em 97, meus outros 2 irmãos também entraram e inclusive os dois trabalham também aqui em Ourinhos. Então o meu pai e juntamente com meus 2 irmãos, ou seja, nós três estamos exercendo a profissão na cidade de Ourinhos. Então é uma carreira praticamente, vamos dizer assim, que aproximadamente 50 anos minha família vai estar servindo aí a Polícia Militar, né? De 1976, eu acho que vai mais aí uns 10 anos, então vamos colocar aqui quase 5 décadas da minha família servindo aí a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha isso, gente. Não é brincadeira. Olha quanto tempo. 27 anos ali de muito trabalho, inclusive não só ele, como vocês viram, os outros 2 irmãos também. Então, tudo na área da polícia ali, envolvido ali, seu pai bombeiro, né? Muito interessante. E quais são os desafios que você enfrenta sendo policial? Então, como eu disse, é uma carreira muito gratificante, né? O desafio cabe, como eu digo para os meus amigos, né? O que que acontece? Nós podemos atender 1.000 ocorrências, vamos dizer assim, de briga de marido e mulher, 1.000 ocorrências de acidente de trânsito, ou seja, milhares de ocorrências do mesmo modus operandi. Porém, todas serão diferentes. Por quê? Porque nós lidamos ali com seres humanos, são pessoas, né? E cada ser humano, ele é um tipo de sentimento, é um tipo de reação que nós vamos ter. Por isso eu volto para aquela primeira frase que eu falei, né? Toda vez que nós vamos trabalhar, que nós saímos do portão para fora, vamos como se fosse o primeiro dia. Porque a partir do momento que você sai dali do portão do batalhão, a gente não sabe o que está do lado de fora, o que que vem, qual que é o tipo de ocorrência, e mesmo que sejam ocorrências iguais diariamente, no sentido do título daquela ocorrência, são seres humanos, são pessoas diferentes, então sempre vai ser diferente. Não existe uma ocorrência igual a outra, então é um desafio, mesmo uma abordagem, né? Que quando a gente está durante o patrulhamento, você faz dentro das nossas modalidades de policiamento, nós temos nossas funções. E a função primordial da Polícia Militar é manter a ordem pública. Então, se você for lá no artigo 144 da Constituição Federal, ele descreve lá as funções, né, da Polícia Militar. E cabe a nós manter a segurança pública. E para manter a segurança pública, nós temos determinadas funções no nosso dia a dia. E uma delas são as abordagens, né? Quer seja em veículo, quer seja em pedestres. Então, temos que ali lidar com seres humanos, lidar com pessoas. A gente às vezes cerceia o direito individual da pessoa num determinado momento para fazer essa abordagem, mas em prol da coletividade, em prol do bem comum. Então é bem gratificante, sim. Esse serviço é um serviço que é diferente, nunca vai ser igual. Mesmo que você passe 30, 35 anos ali na Polícia Militar, nenhum dia vai ser igual ao outro. Sempre vai ser diferente. Entendi. Lidar com pessoas não é fácil, né? Ainda mais quando você tá ali agindo através da lei, do correto, né? Então aí já fica um pouquinho mais difícil, né? Ou melhor, muito difícil, Com né? certeza. E provavelmente, Robson, você já se deparou com casos de jovens na criminalidade, né? O que você pensa a respeito disso? Olha, é muito triste, né? Inclusive, com esse tempo de casa, vamos dizer assim, né? De profissão, já tive algumas situações aí que ficam marcantes, né? Na vida da gente, né? Então, são diversas ocorrências, né? Vários tipos de ocorrências, ocorrências com drogas, ocorrências com roubo, ocorrências com diversos tipos de situações, estupros, vítimas, e algumas chamam atenção porque tem alguns dados que são preocupantes, né? Vamos falar especificamente das drogas, né? Nós somos o segundo país no mundo em número de consumidores de drogas, né? Quer seja cocaína, quer seja maconha. Então, o Brasil, infelizmente, nós temos esse dado preocupante de ser o segundo maior consumidor de drogas do mundo. E, infelizmente, de forma
automática, nós temos os nossos jovens, né? Como você acabou de perguntar, que isso nos traz uma preocupação muito grande para o nosso futuro, né? É, quer seja. Porque nós temos que separar a situação das drogas. Quando a gente fala em droga, o pessoal já automaticamente vem o que na cabeça? Ah, maconha, cocaína. Porém, essas drogas são as drogas ilícitas. E nós temos também as drogas lícitas, que são o álcool e o tabaco, que é o cigarro. Que embora essas drogas elas sejam vendidas aí normalmente em mercados, em bar, tabacarias, são drogas, né? Por quê? O que é droga? Droga é qualquer tipo de substância que causa algum tipo de alteração psicológica no jovem, na criança ou no adulto que está ali fazendo o consumo. Então, sim, é preocupante. É um dado alarmante aí o número de consumidores de drogas no Brasil. Fiz uma pesquisa rapidinho antes de vir para cá. Nós temos aí praticamente 7, 8 milhões de consumidores de cocaína no Brasil, de forma assim, normal, vamos dizer assim, no dia a dia. 2 milhões de brasileiros fazem uso de crack também, de forma durante o ano. São números assim preocupantes, são números que assustam. E vamos falando precisamente de Ourinhos, né, a qual eu trabalho aqui desde 2001. Tem algumas situações que assim, é igual eu falei para você, fica marcante, né? Já teve caso de nós fazermos a prisão de um jovem ali na região do Jardim Itajubi. E a mãe dele, quando um dos colegas levou o jovem para a viatura, juntamente com as apreensões, a droga, a balança, todos os produtos apreendidos, a mãe, na sala da casa, ela ajoelhou para agradecer. Então, lembra até o nome da senhora e do jovem que foi preso. Inclusive, posteriormente, ele veio a ser assassinado, acho que o ano passado, por envolvimento com estupro. E então essa senhora me marcou bastante, porque aí você tem esse lado, embora nós somos policiais, nós somos seres humanos também. Então você imagina, você está fazendo a prisão de um jovem e a mãe dele ajoelha para agradecer. Por quê? Porque ela era uma vítima dele dentro de casa. Ai, Então ele que saía para fazer a venda da droga e automaticamente ele também usava a droga e causava todo o transtorno. Porque a droga, infelizmente, ela acarreta outros tipos de situações. Não é só o adolescente, o jovem ou o adulto que usa a droga lá na rua. Gera vários fatores que traz consequências para dentro de casa. E aí vai gerando outros tipos de crime, não só a venda da droga e a agressividade do garoto dentro de casa, mas, por exemplo, se você for para o lado do usuário dessa droga, de alguma forma, principalmente esses usuários mais humildes, eles vão ter que arrumar dinheiro para comprar essa droga. Chega uma hora que uma família humilde, não vai ter dinheiro para fazer e para subsidiar essa compra de drogas. O que o jovem vai fazer? Vai começar a vender os produtos dentro de casa. Quando ele acabar de vender os produtos dentro de casa, o que ele vai fazer? Vai começar a furtar fora de casa. Então, infelizmente, a droga ela vem para acarretar outros tipos de crime, outros tipos de situações que não só ali o uso da droga, né? Sim. Então é o tráfico, é o furto, é o roubo, é a receptação. Então muitos celulares que são furtados, muitas bicicletas, muitas casas às vezes que são furtadas, esses produtos geralmente eles vão para, vamos dizer assim, para as biqueiras, né? Como são comumente chamadas aí em várias regiões que temos na cidade, né? Então uma coisa vai desencadeando a outra, né? Então eles precisam comprar as drogas para vender, acabam vendendo o de casa, furtando, né? E cometendo muitos crimes. Infelizmente, exatamente, é um efeito cascata, né? Então, por isso que a gente fala assim, a repressão ao crime de tráfico de drogas não é só o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas ele vem alicerçado em outras situações, né? Então, ali do tráfico, o usuário que ele não tem o dinheiro para eventualmente consumir essa droga, ele se torna tão dependente daquela droga que a abstinência dele faz com que ele tenha que tomar a atitude de poder comprar a droga. Então, se a família não tem, o que ele vai fazer? Ele vai furtar. Felizmente, ele vai furtar. Então, é assim, a polícia vai, prende, daqui a pouco ele está na rua,
aí ele volta, vai consumir a droga. E agora, né, vamos colocar aqui de uns 5 anos para cá, né, por esse período longo na cidade de Ourinhos, né, a gente já está hoje, né, eu e alguns amigos também da minha época, nós estamos hoje prendendo os filhos daqueles que nós prendemos antigamente. Nossa. Então, para você ver como que a droga ela vai causando esse tipo de situação estrutural na família, né, muitas famílias, né, é, que às vezes a base da família é o pai está preso, esse jovem que nós prendemos lá em 2001, 2002, que muitas vezes já saiu e voltou da cadeia várias vezes, do sistema penitenciário, os filhos hoje deles estão indo para o mesmo caminho. Nós temos situações de pais presos com filhos no mesmo presídio, tendo em vista o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Vamos dizer que, né, agora sim, uma opinião particular, né, não vou nem falar em nome de outras instituições, em nome do Estado, nada. Eu, com a experiência que eu tenho na polícia, com esse tempo de polícia, eu percebo que a droga hoje, né, inclusive, fazendo um adendo aqui, quando eu fiz a faculdade, isso em 2004, no ano de 2008 eu terminei, a minha monografia foi sobre droga, por coincidência. Avanço ou retrocesso na nova lei de drogas. Por quê? Vamos dizer que as nossas leis, embora muita gente critica, eu até entendo que as leis elas têm penas severas. Eu acho que não é nem tanto as penas que são o nosso maior problema. Eu acho que o maior problema é o número de recursos que nós temos no Brasil. Então, para se ter uma ideia, hoje um indivíduo que é preso no tráfico de droga, a pena mínima é de 5, a máxima é de 15 anos. Então, ou seja, razoavelmente, é uma pena até que é severa. O crime de homicídio é a mesma coisa, né? Qualificado de 12 a 30 anos. Nós temos penas, de certa forma, severas. O problema são os recursos. Então a gente acaba vendo o cidadão ele sendo preso hoje porque ele cometeu algum crime, mas aí em menos de 2, 3 meses ele está na rua. Ele vai responder de liberdade porque o advogado dele entrou com habeas corpus, e aí, tendo em vista ele não ter passagem ainda anteriormente, ou condenação, ele é liberado para responder em liberdade. Então isso vai gerando um efeito cascata novamente, né? O sistema vai ficando lento, o número de processos vai aumentando, e trabalho para os advogados, né? Os advogados acabam tem esse lado, né? Como diz, todo mundo tem o direito ao devido processo legal, né? Aquele que cometeu o crime. Então, infelizmente, eu acho que esse número de recursos que tem no Brasil dificulta um pouco o serviço do Poder Judiciário, né? Que é o Ministério Público que vai fazer lá a denúncia e o juiz que vai aplicar a sentença lá no caso concreto, né? Então acaba dificultando um pouco esse número de recursos que nós temos aí no Brasil. Entendi. É muito grave, né? Então, como você disse, tem esse efeito cascata. Um pai passa pro filho, do filho passa pro filho, e aí vai, vira todo esse rebuliço, né? Porque o problema de droga, Maria, vamos dizer assim, o que que acontece? Eu acho que hoje o problema de droga ele é mais um problema até de saúde pública do que um problema assim de segurança pública, né? Vamos dizer que se você for, igual a gente vê às vezes, né? Nós temos praticamente uma cidade dentro de São Paulo chamada Cracolândia, que todo mundo já ouviu falar, e ali praticamente é uma cidade, aquilo ali, de dependentes químicos, né? Se nós vamos falar agora de Ourinhos, né, a qual eu posso falar com muita propriedade, nós temos 3, 4 bairros aqui que são referências aí, tem as ruas próprias para o comércio de drogas ali. E por mais que você prenda, por mais que isso aí a gente já percebeu, a gente prendia um indivíduo lá em determinada rua, que eu não vou entrar em detalhe em nome de rua, até para preservar, mas a gente saía dali para a delegacia com o indivíduo preso, com a droga dele, mas a gente sabia que depois de 20 minutos já tinha alguém lá para vender no lugar dele. Porque nós lidamos, vamos dizer assim, com o fim e não com o meio. A gente lida ali com o final da ponta do iceberg lá. É, mas, porém, a causa, o que está levando? Por que tem traficante? É oferta e demanda. Só tem muito traficante porque tem muito usuário. Então, se a gente não fizer um trabalho social muito forte de recuperação desse dependente químico, eu faço um paralelo com o Covid. O Covid ele foi uma doença, né, uma bactéria que apareceu, causou aí transtorno enorme para a população mundial. Na verdade, foi uma pandemia, né?
que infelizmente causou a morte de muitas pessoas, mas em pouco tempo nós percebemos que a ciência conseguiu criar uma vacina para combater esse vírus aí letal. Por que não fazer isso aí com a droga? Por que não criar? Por que não fazer alguma dessas empresas multinacionais aí que faz esse tipo de vacina? Por que não tentar criar algum tipo de vacina para que possa ser usado nesses dependentes químicos? Né? Algum tipo de vacina contra a droga, a maconha, contra a cocaína e principalmente, acho que a pior droga nossa é o crack. Né? O crack ele é avassalador, né? Destrói aí. E eu percebi, vi numa pesquisa hoje que de até 5 anos aí é o tempo que ela leva a pessoa para a morte. Se a pessoa não sair, ela não tiver opinião e um tratamento para se afastar do crack, em 5 anos ela está morta. Então, não sei se é investimento, se de repente o governo federal ele fazer algum tipo de investimento nessa área social. Eu não posso ver o usuário de droga só como um criminoso, vamos dizer assim, ou um cara que é um problema para a sociedade, que está ali na beira das esquinas ou nas ruas aí andando pela cidade vagando, só para usar droga. Eu tenho que ver ele como um problema social e tentar de alguma forma. Ah, mas tem cara que não quer ajuda, que não quer tratamento. Eu posso falar com conhecimento de causa. Tem muitas pessoas e muitos desses usuários, na verdade, eles são refém. Eles não. Para você ter uma ideia, a alimentação deles não é a marmita. Se você pegar o seu dinheiro, igual você vê muitas vezes no semáforo lá, eles fazendo lá, pedindo, vendendo doce, etc. Que são várias situações ali que você vê no centro da cidade. Então você fala assim: olha, vai lá, vou comprar uma marmita para você. Ele vai pegar essa marmita, ele vai lá na biqueira, vai trocar troco de uma pedra de crack. Então, o que satisfaz ele, o alimento dele hoje, determinados usuários aí que estão bem já avançados no estado do uso de drogas, é uma pedra de crack. Então, ele troca o alimento dele por uma pedra de crack. Aí você vem falar para mim, né? Fala assim, mas esse aí, então o cara é sem vergonha, o cara é um simples usuário. Não, ele na verdade ele já é um dependente químico, ele não tem mais solução. Ele tem que ser tratado, ele tem que ser visto como um problema social, não como um problema criminal. E automaticamente, infelizmente, ele vai fazer o quê? É a realidade. Ele vai sair dali, ele vai pedir, ele vai tentar pedir dinheiro. Se ele não conseguir, o que ele vai fazer? Ele vai furtar, ele vai. Aí você prende o cara. Daqui uma semana, 2 semanas, ele está na rua de novo. Então, sai desse problema de segurança pública e nós temos que ter um olhar mais social, de saúde pública. Um investimento na área de saúde, investimento para tentar recuperar esses dependentes químicos, como nós temos visto aí um candidato a prefeito que está falando, e ele está falando a verdade, né? Ele vai mais para o lado vamos dizer assim, do coaching, né? Que é o que muda as opiniões das pessoas, que procuram, de alguma forma, alimentar os conhecimentos das pessoas. Eu acho que ele tem determinado ponto, ele tem razão, né? Tentar recuperar, tentar dar uma... Porque primeiro você vai tirar dali, você vai afastar da droga, e depois você vem com as oportunidades. Porque também não é só você afastar da droga, essa pessoa vai ter que oportunidade. E fazendo mais uma vez um paralelo, outra coisa que infelizmente é real, né, causa um pouco de tristeza, o que que acontece? Pais de família, que a gente acabou prendendo do tráfico de drogas, né? Então você prende o cidadão, ele fica lá 2, 3 anos preso, aí ele sai. Ele sai, ele tem o filho, ele já foi casado, o filho cresceu, ele vai tentar arrumar um serviço. Ele não consegue o serviço. Ele tá ali, ele vai no lugar, você é empresário, você tem a sua empresa lá, eu vou olhar os meus currículos lá, eu tenho 20 currículos para determinada vaga. Aí eu tenho lá um que é nível superior, o outro com conhecimento técnico, o outro com conhecimento na área, já tem experiência da profissão, e tem um currículo de um ex-traficante, um ex-detento, vamos dizer assim. Quem é que você vai contratar? Aí, beleza, você vai contratar, é lógico, aquele que tem conhecimento, a empresa é sua, você vai contratar alguém que vá fazer sua empresa, né, andar para frente. Porém, o que que esse cidadão vai fazer? O filho pedindo as coisas em casa,
querendo um doce, ou querendo um tênis, um celular, hoje a modinha. Esse pai vendo o filho fazer, não tá tendo oportunidade de emprego, aí ele tem Recorre, né? os caras oferecendo para ele lá. Olha, vem para cá, tá? Fica para mim ali, eu tô pago pra você tanto. Dinheiro fácil, ele vai voltar pro tráfico de drogas. Se ele for fazer um concurso público hoje, qual que é um dos primeiros requisitos que tem para um concurso? Antecedente criminal. Então ele vai voltar pro tráfico de drogas, vai, infelizmente, vai voltar a cometer crime. Vamos dizer, tem pessoas boas, tem aqueles que são regenerados, que se arrependem, né, e acabam trilhando o caminho honesto. Tem sim, mas infelizmente também nós temos essa experiência desagradável de prender a mesma pessoa 3, 4, 5 vezes. Infelizmente, prender os filhos, o que está acontecendo hoje. E eu estou falando de homens, mas mães também, viu? Já participei de ocorrência com meninas aí bem conhecidas na cidade, que está presa a mãe, está presa a filha, a irmã dessa mãe, a prima, ou seja, a família é enraizada no crime, a família é enraizada no tráfico de drogas. Então tá presa as mães, tá presa as primas, todas, é uma geração. E aí, qual que é a geração que você vê para o futuro? Não tem, você não percebe assim, infelizmente, é uma família que não tem uma estrutura para poder criar uma criança, para poder criar um netinho, porque a mãe tá presa, a filha tá presa, a avó que acaba cuidando, sobrando aí 3, 4 netos para cuidar. Então a estrutura familiar aí é totalmente destruída. Realmente. Infelizmente, droga É algo que realmente tira toda a sua oportunidade de viver, né? Então tem que pensar muito bem, porque depois que você já foi preso, você não consegue mais um trabalho digno. Raras vezes, né? bem difícil. Então, porque, óbvio, como o Robson falou, entre um ex-presidiário e uma pessoa qualificada para a empresa, quem o empresário vai escolher, né? Então, as oportunidades, elas se anulam. Essa é a verdade. Exatamente. Né? O que pode ser feito, eu, né, não trabalho na área do pública, né, de prefeitura, da União, nem da prefeitura, mas vamos dizer assim, eu como governante, se um dia tivesse a oportunidade, eu pudesse, sei lá, dar o conselho para algum prefeito ou vereador que seja, algum membro aí de algum órgão municipal, seria eu criar frentes de trabalho. Se eu tenho ruas para pintar, placas para fazer, muros para construir, escolas para construir, por que eu não pego essa mão de obra? Então eu tenho esses ex-presidiários aí, uma mão de obra que de certa forma são jovens, né, aproximadamente 20 a 30 anos aí, até um pouco mais, já teve algum tipo de experiência de trabalho, eu ou eu como órgão público, eu criar mecanismo para que empresas particulares, através de isenção de determinados impostos, eu dê oportunidade para esses ex-presidiários, vamos dizer assim. Então, eu sou o prefeito ou o governador do estado, ou até o presidente da república, olha, você tem uma empresa na cidade, então se você deixar 20% das suas vagas destinadas aí aos ex-presidiários, vagas essa, é claro. Não vai colocar o cara no departamento financeiro, não vai colocar um cara num cargo ali que vai ensejar um certo cuidado de informação da empresa, até por questão de segurança. Mas eu tenho trabalhos na cidade, construção de escola, construção de creche, cadeiras escolares, determinadas outras funções, mas vamos colocar assim, trabalhos braçais, que podem ser aproveitados sim, e dar essa oportunidade para que, de certa forma, esse indivíduo não tenha que voltar ou recorrer ao tráfico de drogas, né? Então, eu tenho, de um lado, a União, o prefeito, os estados, né, o município, dando essa oportunidade, não só dando essa oportunidade dentro da própria prefeitura, que nós temos aí o setor de obras da prefeitura, como as empresas particulares. Olha, eu vou te dar isenção de determinado imposto, aí você vai contratar aí para a sua construção de escola, essas casas habitacionais. Então, é uma maneira de certa forma, eu ressocializar esse indivíduo para que ele possa ter, de certa forma, uma vida digna, né? Para a família dele. Aí, se ele criar e voltar pro crime, né, meu? Aí a gente também não pode fazer nada. Eu dou oportunidades. Se ele também optar pela vida fácil, dinheiro fácil,
arque com as consequências também, né? É. Olha, eu achei bem interessante a ideia, é diferente e é algo que realmente ajudaria muito essas pessoas, porque todo mundo merece uma segunda chance. Aí não aproveitou a segunda chance porque que é aquilo mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas criar trabalhos que, né, ajudem eles e também ajudem a cidade, perfeito. Achei essa ideia bem diferente e muito bacana. É, igual eu falo, né? A gente não pode condenar eternamente, né, o Uhum, indivíduo, né? Como você disse, né? Ficou bem claro, né? Errar é humano, persistir no erro, aí já é burrice, né? E nós temos dois dos principais maiores bens da vida, né? Um é a liberdade e o outro é a vida. É, a vida, eu não vou perder eventualmente, se eu estiver ali vendendo, fazendo coisa errada, eu vou acabar perdendo muito mais fácil a minha liberdade. Desde que eu não ataque também, os policiais, ou desde que eu não vá cometer outros delitos mais graves, que vá atentar contra a minha vida, eu também não corro risco de perder. Mas a minha liberdade, que é o segundo bem mais precioso que eu tenho que valorizar também, né, meu? Eu uhum, tenho que, de certa forma, se eu já fiquei preso uma vez lá, eu sei como que é ficar longe da família, é, longe do filho, eventualmente, se ele tiver. Não só essa situação de ficar longe, mas o ambiente que ele está lá, segundo relatos deles mesmo, é um ambiente muito inóspito, muito hostil, né? É difícil o lugar, o ambiente. uhum, Aí você saiu dali. Você está tendo essa oportunidade que eventualmente a prefeitura pode criar com esses tipos de convênios. E eu vou voltar a cometer o crime? Para eu voltar para aquele lugar onde eventualmente eu fiquei e é um lugar super desagradável. Então, cabe de certa forma também o sistema penitenciário ele fazer algum tipo de preparação para esse indivíduo, para ressocializar ele, para que ele volte também, né, a conviver em um ambiente harmonioso na sociedade e que ele, uhum, principalmente família, né? Eu acho que a base de tudo é família e Deus. Eu acho que se ele procurar isso, dentro do sistema penitenciário, e principalmente quando ele sair, ele procurar uma igreja, ele procurar se orientar e se afastar das más companhias, tenho certeza que ele pode sim retornar ao convívio social de uhum. forma legal. Com toda certeza, né? É, como você disse, eu tava tentando lembrar dessa frase. Errar é humano, mas errar pela segunda vez, é isso? Isso, é por É isso. burrice. É, gente, não é fácil. Vamos deixar Robson profissional de lado, policial, vamos deixar de lado e vamos falar do Robson companheiro, pai, filho. Vamos lá. O que é sucesso pra você? Sucesso é ver meu filho cada dia mais crescer, um dia ver ele formado, um dia ele ver ele com a família dele também. Eu acho que de tudo que a gente passou e passa diariamente, né, eu com a minha esposa, eu acho que eu ver ele bem, ver ele feliz, o que mais, acho que o maior sucesso não diz respeito nem a mim, nem a minha esposa. O sucesso é ver meu filho bem, afastado de coisa errada. Uhum, Por mais que às vezes a gente também já errou na vida, não deixar com que o seu filho entre, né? É aquele ditado, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? E eu espero que o meu filho continue do jeito que ele está, e trilhe o caminho dele aí de forma correta, afastado das drogas, das pessoas ruins, tratando bem as pessoas, que é o que a gente procura conversar com ele todos os dias, né? É uma idade agora de curiosidade, muito perigosa, vai completar agora 15 anos, e a gente tem essa preocupação de tentar conciliar é, essa parte jovem dele de sair com os amigos, de estar próximo a nós e procura ser bem, a gente procura tentar ser bem leal no sentido de conversar com ele, orientar ele bastante, qualquer dúvida ele conversar com a gente, ele vê que o pai e a mãe dele
tá ali não só como pai, como mãe, é como amigo dele mesmo. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade que ele tiver, ele não procurar na rua, ele procurar o pai e a mãe dele, mesmo que seja qualquer coisa, que às vezes um amigo, um baile, um lugar que ele tiver, já orientamos bastante ele para não pegar, não beber nada de ninguém que ele não conheça, não pegar copo de ninguém, não procurar, porque a gente percebe que nessa idade tem aquela situação da autoafirmação. Às vezes aqueles grupinhos de jovens, eles saem juntos e eventualmente se um faz alguma coisinha de errado, o outro fazer para manter aquele grupinho, se manter. Então, é isso que a gente procura passar para ele, é não fazer isso, não se aproximar dessas pessoas, tentar se afastar e tudo que ele tiver vontade, curiosidade, que ele vem, chama a mãe dele, fala, ó, eu vi isso, eu queria ver isso, como que é isso, né? Então a gente tem essa preocupação. E no final de tudo, o sucesso é isso aí. Ver ele não envolvido em nada de errado e ele crescer, ele trilhando o caminho do bem. Sucesso, nossa, é isso aí. Entendi. É ver o seu filho bem, então, né? Com certeza, com certeza. E quais são os valores que você leva pra vida? Os valores que eu levo sei lá, honrar o pai e a mãe, tem essa preocupação né, da gente procurar sempre honrar os nossos pais e manter, porque, como eu disse uma vez, né, a gente pode ir embora, a gente pode morrer, é, pode diversas coisas, mas uma coisa a gente deixa, é o nosso nome, né? Então, o nosso nome, ele vai ficar eternamente, o nome da nossa família, né? Então, procurar honrar o nome, né? E não só honrar em todos os sentidos, né? Você andar de cabeça erguida, você arcar com as suas responsabilidades como cidadão, né? Com suas, não só responsabilidades materiais, mas as pessoais também, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida legal, com amigos que a gente pode dizer assim que amigos leais, que a gente aprende a gostar cada dia mais, e são pessoas que de um ano para cá têm nos levado para outros caminhos diferentes, né, do que a gente já viveu na vida, caminhos esses que a gente tem certeza que vai somente vir coisas boas pela frente, né? E é isso que a gente também tenta passar para o nosso filho, né? Esses valores aí de honrar o pai e a mãe, né? Também. Com toda certeza. Fala assim que pai e mãe é um presente divino, né? Porque, nossa, eu não imagino minha vida sem meu pai e sem minha mãe, né? Sou eternamente grata. E hoje em dia o mundo tá difícil, né? Então, se a gente não tiver um pai e uma mãe pra nos aconselhar o que é o certo e o que é o errado, né? Com certeza. Fica Com certeza. complicado, né? E o que você gosta de fazer quando está de folga? Então, de um ano para cá a gente mudou bastante os nossos hábitos, né? Antigamente eu era mais de balada, Uhum, gostava de todos os fins de semana aí estar nos barzinhos, música ao vivo, uhum, é, gostava bastante, né? Churrasco, festa, né? Porém, de um tempo para cá, a gente tem mudado essa rotina de vida, né? Graças a esses novos amigos que a gente fez na igreja que nos acolheu. E hoje, praticamente, na quarta, nós vamos ao culto da igreja, na quinta, nós temos o nosso grupo de oração na casa de um desses amigos da igreja. No domingo também tem o culto e, eventualmente, tem esses projetos da igreja, a qual a gente tem participado. Que a minha esposa hoje faz parte do grupo de louvor da igreja, eu olha, faço parte do teatro, e igual teve o desfile da Batucada no último fim de semana, né, no 7 de setembro, da igreja, ao qual eu tive a honra de participar, e foi muito gratificante, porque espiritualmente é muito bom, né, a gente servir, né, sim. e automaticamente o fato de você estar ali servindo está te afastando de coisas que poderiam te levar para outros caminhos. Uhum, E infelizmente, a nossa vida é uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Então, se você abastece o seu espírito de coisa maligna, frequentar lugares incompatíveis, lugares que não é legal, automaticamente você também
vai estar fazendo coisa errada. Uhum. Por outro lado, se você está indo em lugares abençoados, lugares que você está ali propagando a palavra e com pessoas legais, vai te afastar de coisas ruins e você vai estar indo para o lado do bem. Então hoje eu posso falar que minha folga, vamos dizer assim, tem sido muito gratificante participar da igreja junto com a minha esposa e meus amigos e tem sido muito honroso, assim, muito gostoso. Cada dia tem me surpreendido mais Olha, esses momentos aí. e eu vi também, gente, que você se batizou, não foi? Você e sua Isso, esposa juntos. Como exatamente. que foi essa tomada de decisão? O... Como que foi também depois? Conta pra gente. Foi muito legal, muito gratificante. O que acontece? É igual eu falo, a nossa vida ela é uma guerra espiritual. Nós lidamos ali, vamos dizer assim, voltando um pouco ao meu trabalho, a gente lida com a parte, vamos dizer, uma boa parte do nosso serviço com a parte ruim da sociedade. Hum. Porque a gente está ali abordando pessoas que cometem coisa errada, está prendendo criminosos que acabam vendendo drogas, a Uhum. gente participa de ocorrências, diversos outros tipos de ocorrências, né? Nesses 20 e poucos anos aí foram várias ocorrências ao qual, juntamente com meus amigos, eu participei, e vai te deixando muito, vamos dizer assim, muito frio Uhum. para determinadas situações, né? Teve ocorrências que eu posso falar do roubo da loja 100, que foi uma ocorrência bem grave, mas uma ocorrência que, graças a Deus, teve um desfecho legal. Teve uma ocorrência que eu participei em Canitar no ano de, ali próximo ao ano de 99, 2000, que duas crianças se perderam no meio da cana, dormiram na noite ali, um irmãozinho cobriu o outro com o bagaço da cana por Uhum. causa do frio. Aí nós conseguimos achar na madrugada seguinte. É, e você vai passando por esse período, por esse longo período na profissão, então você vai ficando, vamos dizer assim, que sentimentalmente frio. Uhum. Muita coisa passa a não ter significado nenhum, você perde, acaba se afastando de muitas outras coisas aí que depois lá na frente você vê que acaba fazendo falta. E, e automaticamente isso aí também se interfere na sua vida sentimental. Uhum. Acaba que você se envolve com pessoas erradas, acaba que você é, dá umas, vamos dizer assim, afastada, né, de tudo, das pessoas de bem. E nós passamos um período, eu e minha esposa, o ano passado, que acabamos que ficamos afastados um mês e pouco. E foi esse período que nós conhecemos a igreja. Já tínhamos ido poucas vezes, né? Por coincidência, essa igreja ela tem, vamos dizer assim, um certo vínculo, porque ela já conhecia o pastor, e acabou que nos aproximamos da igreja. Uhum. Fui conversar com esse pastor, conselhos e orientações, vamos dizer assim, para recuperar minha família, né? E aí nós acabamos voltando, firmamos na igreja mais ainda, e aí decidimos, tomamos essa decisão de batizar. Uhum. Acho que foi um dia muito legal, né? Muito importante para nós, né? Porque na verdade você nasce de novo, né? Você a partir do momento que você entra nas águas ali, você acaba morrendo e nascendo de novo. Uhum. E contudo, posso dizer para você que é igual fala na Bíblia, né? Não entrar muito no assunto de Bíblia, né? Mas como eu falei daquela guerra espiritual, Uhum. o diabo, o demônio, ele não vai sossegar. A alegria dele é destruir famílias, né? Ele vai destruir família. Então, se você tirou ele dali por determinado tempo, ele vai vir 7 vezes mais forte para tentar destruir você. Então, você tem que estar firme na palavra, mesmo após o batismo, você tem que estar ali, como eu disse aquela hora, sempre na igreja, sempre no culto, sempre procurando estar sempre trilhando ali próximo à palavra, porque se você tem o ditado das brechas, se você der brecha, O inimigo o entra. inimigo entra e é onde ele vai te atacar, né? Então, uma decisão que eu não me arrependo, né? Eu acho que somos seres humanos, somos falhos, Uhum. vamos continuar falhando,
Isso aí não tem como. Não adianta você pode, qualquer igreja, qualquer lugar que você for, você vai continuar, você é ser humano. Sim. Mas o que você tenta é melhorar dia após dia, melhorar dia após dia, né? E aí seguindo ali, tentando seguir de certa forma a Bíblia, né? Não é fácil a gente viver é, no correto. 100% correto. Eu também já me batizei faz 3 anos já, em Legal. 2021, em agosto. E assim, também não me arrependo, foi a melhor escolha da minha vida. E eu falo assim que quem tiver a oportunidade de ir numa igreja onde se sinta acolhido, né? Vá, gente, porque é algo assim que Deus ele te move de um jeito que ninguém vai conseguir fazer isso. E ele vai mostrando na tua vida momentos que você se sente sozinho, mas você não está, né? Então eu fico muito feliz também de vocês terem entregue a vida de vocês para Jesus, porque é uma escolha assim que eu acho que é a mais importante da nossa vida, né? Ah, com certeza, né? Acho que a base de tudo, e como eu falei, hoje eu sou bem agradecido, né? Grato ao pastor, né? Que é o pastor da nossa igreja lá, que estendeu a mão para mim quando eu mais precisei, né? Quando a gente estava, vamos dizer assim, né? Deu brechas, né? O inimigo entrou, ele tentou, de certa forma, destruir, Uhum, né? E eu posso dizer que me assustou esse período solteiro, uhum, hoje o mundo do jeito que tá, e além dessa preocupação de recuperar a esposa, volta naquela do filho, de uhum. ficar longe do filho, de você tentar ser o espelho para ele, e aí você falar, não, não pode, eu tenho que estar com ele, vou estar do lado dele, vou recuperar minha família de volta. Uhum, Então, sou muito grato a essa igreja a qual eu frequento, né? As pessoas que ali me estenderam a mão hoje fazem parte do nosso círculo de amizade e é muito bom estar com eles, né? A gente tem praticamente 3, 4 dias da semana que a gente passa junto e é impressionante, né? Essa mudança de hábito na vida. Antigamente era barzinho, álcool e festa, e hoje é sempre a gente está ali falando da palavra, batendo um papo bem legal, descontraído, uhum, sem bebida alcoólica e com muita alegria e sempre falando de Deus, né? E você vê o tipo de conversa, o tipo de alegria deles ali, os filhos, me impressiona algumas pessoas ali na igreja, o envolvimento deles com a igreja, a dedicação deles com a uhum. igreja em ajudar o próximo, né? Então a gente tem aprendido bastante com eles aí, a entrega deles. Até ontem eu comentei com a minha esposa, né? Ontem eu saí almoçar com meus pais e até comentei com ela, falei que sempre eles estão juntos, né? Sempre eles estão juntos, assim. É, segunda, terça, quarta, assim. Parece que eles abrem mão até um pouco da vida deles, vamos dizer assim, social deles, para se entregar para a igreja, para estar ali ajudando o próximo. E a gente tem aprendido bastante com isso aí, essa mudança de hábito, né? Dessa mudança de vida que a gente teve desse um ano para cá, Hum. né? Mas que a gente percebe que é, Deus tem aberto, né, portas para nós, né? Assim, tem sido gratificante nesse sentido, né? Uhum. Que portas estão sendo abertas e quanto mais você se entrega ali para Deus, mais você é abençoado, né? Com toda Então, hoje é certeza. só gratidão, só. Gente, Deus é maravilhoso e ele muda as pessoas, né? Como você disse, há um ano atrás, Robson, ele é totalmente diferente do que é hoje, né? E essa mudança é essencial para nossa vida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. O que o Robson criança diria pro Robson de agora? Criança, olha, eu, como eu disse, meus amigos semana passada, sempre a gente conversa, né, sobre isso aí, inclusive dois dos meninos, falo os meninos, não, os policiais que trabalham comigo hoje, praticamente foi criado comigo. Então, Uhum, eu tive essa sorte, né, essa alegria de ter muitos dos policiais que eu trabalho hoje foram colegas de infância. A uhum, gente acabou sendo criado junto, filhos de policiais, né? A gente tem vários exemplos lá
na Polícia Militar, de policiais hoje, filho de policiais, ou seja, nós fomos criados junto na época no Corpo de Bombeiros, né? Então, vários amigos ali que antes nós brincávamos nos corredores do bombeiro, hoje estamos aí exercendo a função que nossos pais exerciam. É, então é muito gratificante. Fui guardinha mirim também aqui em Ourinhos, em 89, 90. Desses guardinhas mirins também, mesma coisa. Muitos deles entraram na polícia, alguns outros são empresários, outros trabalham na prefeitura. E não tem assim que falar que da minha infância é diferente da infância de hoje, né? Falando assim, se for falar da minha infância, que essa infância era jogar bola, era correr, chegava à tarde da noite, os pais não tinham a preocupação que hoje a gente tem. Era Uhum. uma, na verdade, nós éramos crianças mesmo. Brincava de bola, brincava de bete, brincava de bicicleta. E infelizmente, ou felizmente, por algumas situações, vamos colocar aqui da década de 2010 para cá, o uso do celular ele vem crescendo demais e vamos dizer que acabou, né, com essas brincadeiras de criança. Hoje, aonde você olha, as crianças estão com o celular na mão. Então, o que eu falaria para mim como criança, meu, parabéns, você foi criança, você se divertiu, você brincou bastante. Então, é isso que eu falaria para mim. Entendi. Hoje em dia o mundo tá muito difícil também, né? Não apenas com os aparelhos, que é um dos principais fatores. A gente não. Eu, como jovem mesmo, falo que a gente se prende muito. Eu tava olhando de umas redes sociais minha, o quanto tempo eu fico. E assim, eu, graças a Deus, dei uma diminuída, né? Mas assim, os resultados são chocantes. Tipo, são 4 horas da minha vida que eu fico ligada num celular que, né, uma rede social, uma coisa assim. Então, é chocante, né? Mas assim, também o perigo, né? Hoje em dia o mundo não tá tão igual quanto antes, né? Hoje em dia há muita maldade nas pessoas, né? E isso também deixa até os pais. A maioria dos convidados que eu entrevisto aqui fala que um dos maiores medos deles é deixar o filho brincar fora hoje, por conta da maldade do mundo, né? É muito sério. Infelizmente, como eu disse, né, a internet ela tem dois lados, né? Um lado muito bom, que é o lado da pesquisa. Hoje, um adolescente ou qualquer pessoa que ela vai na internet, ela pesquisa ali, ela tem um mundo na mão dela. Uhum, Então, se ela souber usar a internet, ela vai te levar para muitos lugares, né? E uhum. lugares bons. Tem muita coisa boa na internet. Porém, tem coisa ruim também. E uma dessas coisas ruins, eu não digo nem que é a internet, mas indiretamente é essa falta de brincar na rua, né? Aliado justo às outras situações que você falou, eu acho que aquele brincar de queimada na rua, brincar de bola, as brincadeiras que tinham, né, nos anos 80, vamos dizer assim, que é o ano que eu, o ano que eu passei, que eu brinquei bastante, a década, vamos dizer que foi a melhor década para quem viveu essa época, os anos 90, o início dos anos 90, acho que foi uma época de ouro, né? Época que a gente brincava, que a gente saía de casa e os pais não tinham essa preocupação que tem hoje, porque Uhum. realmente a sociedade mudou, né? A sociedade como um todo, ela mudou. É, se você falasse na minha época que determinado indivíduo ali usava droga, nós tínhamos medo dele. Uhum. Nós víamos ele ali como uma pessoa perigosa. Uhum. Hoje não. Hoje parece que é status para determinar. Eu falo porque eu vejo isso na É rua, no modinha, dia a né? dia. É modinha. Você falar assim, você pega às vezes menina nova, menina às vezes de família, menina bonita, aí tá com um cara ali que é envolvido com coisa errada, ou Uhum. que acabou de sair da cadeia. Então você vê que a sociedade parece que os valores dela Estão se invertidos. inverteu. Você fala, mas que coisa, meu. Nós tínhamos antigamente, ali nos anos 80, 90, se o indivíduo usava droga, a gente tinha medo de andar com ele. Uhum. Chegava o indivíduo lá perto do grupinho que a gente tinha, jogando bola lá perto da nossa casa, e já não deixava ele se enturmar. Aí hoje não, hoje inverteu. Hoje você vai em qualquer. Na verdade, tudo retorna àquilo que a gente falou, do uso da droga, do dinheiro fácil, da Uhum. facilidade de você conquistar as coisas de maneira bem fácil, né, vendendo droga.
Então você. E não tô falando só de homens, viu? Se você for hoje em qualquer baladinha aí e for no banheiro feminino, vai ter menina lá Aquele consumindo também tal droga. de vape também, né? Nossa, Isso. hoje. Felizmente, meu, os caras não. Os jovens não sabem o tanto que é nocivo, o tanto que é perigoso isso aí. Uhum. Na verdade, qualquer tipo de substância, né? Igual eu falei anteriormente, qualquer tipo de droga que você coloca no seu organismo, ela vai te causar um mal. Com toda certeza. Uma coisa assustadora, né, voltando a falar um pouquinho da droga, que eu acho que é um dos maiores malefícios que nós temos hoje, na atualidade, o que que acontece? Se você pegar ali na década de 80, 90, nós tínhamos praticamente dois, três tipos de drogas: maconha, cocaína, lança-perfume. Então, essas eram as drogas naquela época da moda. E aí, se você andar aí 30 anos, vamos colocar hoje em 2000, para frente de 2020, 2024, nós temos, além dessas drogas aí, outras variedades que, Uhum. né? Aí você tem a maconha, LSD, crack, cocaína, heroína, anfetamina, diversas outras drogas que vêm aí para uma variedade, vamos dizer assim, de drogas Uhum. para os jovens aí que infelizmente acabam se entregando para essas drogas. E aí, aliado a isso, aí vem essas outras drogas que, como diz, né, lícitas, drogas lícitas, né? Tabaco, álcool, ou esse vape, aqueles cigarrinhos Eletrônicos. eletrônicos. A partir do momento que você coloca uma substância que é diferente, que vamos dizer assim, ela não faz parte do seu organismo, ela vai te causar algum Com efeito, ela vai toda te causar algum certeza. mal. Então não adianta, não, isso aqui não faz, isso aqui é legal, é gostoso, é só uma fumacinha. Não, meu, E virou moda, né? Essa é a verdade. felizmente. Ah, eu faço isso, a pessoa se acha grande, gente. É impressionante. Entra naquilo que eu falei para você aquela hora. Ah, o jovem, ele quer se manter no grupinho social e Uhum. às vezes ele tem vergonha de falar não. Ele fala, não, eu vou usar, vou experimentar, mas é só para manter naquele Uhum. grupinho social dele. E infelizmente ele tá acarretando mal para ele mesmo, né? Exato. Porque às vezes, o que que acontece, Maria? Se eu uso determinada substância para o meu corpo que ela vai me dar uma reação, ela pode ser a mesma quantidade que você usar, ela vai ser diferente a reação para você. Uhum. Então, o seu organismo, ele vai aceitar ela de alguma forma. O meu organismo pode ser que não. Uhum. Então, é aí que entra, né, morte em decorrência do uso de droga. Às vezes a pessoa. é, Aqui nós tivemos recentemente uma garota que foi encontrada num motel, acho que no ano passado, se eu não me engano, numa virada de ano, overdose. Tava com o namorado lá, acabou, acho que, fazendo uso de drogas, e infelizmente teve uma overdose. E isso aí são vários e vários outros exemplos aí, porque entra nessa situação. Um organismo é diferente do outro. Então, essa substância que para mim às vezes não vai fazer tanto efeito, para você ele vai ter um efeito muito forte, porque o seu organismo está preparado para outro tipo de demanda de substância. Então, meu, fica longe das drogas. Eu sou bem avesso a drogas mesmo. Não sou careta, não é porque eu sou policial militar há 27 anos, não. Nunca usei drogas. Odeio traficante. Eu não queria falar desse jeito, mas eu odeio traficante. Eu acho que um dos piores seres humanos que tem, por tudo que eu já vi nesse período na polícia, família destruída, desestruturada, mães agachando, dando graças a Deus de ver o filho sendo preso. Olha o ponto que nós chegamos. A mãe Triste. ajoelhar no chão e agradecer por ter o filho preso porque ele vinha agressivo dentro de casa. Uhum. Então, um dos piores seres humanos que tem, não vou nem entrar nos outros estupradores, que isso aí para mim não tem nem como a gente fazer um paralelo, né? São pessoas aí nocivas mesmo a nós. Mas o traficante, aquele que enriquece, ou aquele que ganha dinheiro destruindo outra vida, né? Outro ser humano, e é lamentável, é lamentável. Eu odeio traficante. Que bom também, né? Então, Odeio. não é fácil, gente. Você vender algo pra alguém sabendo que aquilo pode prejudicar, né? É porque no Sabendo não, começo, tendo certeza. na verdade, ele vai até te oferecer, ele vai dar para você, olha, experimenta aqui e tal.
Porque outra coisa preocupante também, o que que acontece? Hoje a gente vendo aí nessa situação da descriminalização da droga, né? Que a gente Uhum. percebeu aí agora há pouco tempo atrás aí. O que que acontece, né? Como eu disse, nos anos 80, 90, nós tínhamos determinada quantidade de drogas e até o usuário ficava preso. Aí nós passamos em 2006 por uma mudança na nossa lei de drogas, que é a Lei 11.343. Ela tirou a pena restritiva de liberdade do usuário, ou seja, o usuário ele passa a ter só três tipos de penas: multa, admoestação verbal, né, e internação. O que que acontece? De certa forma, vamos dizer assim que eu liberei, né? O governo não pune mais com prisão o usuário. Automaticamente, isso aí debanda para facilita, né? Vamos dizer assim, para os usuários. Ocorre que uma parte dos jovens tem a falsa percepção de que, olha, a maconha, ela é uma droga natural, vamos dizer assim, né? Porque tem uma diferença de droga sintética da droga natural. Então, a droga natural é aquela uma que é praticamente uma planta que você vai lá e coloca ela no papelzinho lá e vai fumar. Porém, o que a gente percebe nesse longo período trabalhando na polícia, eu acho que na área da saúde e outras áreas também, mas que tem um certo contato com quem é, usou ou usa droga, é o que? A maconha, ela é uma porta de entrada para outras drogas. Porque vai chegar uma hora que essa droga, para mim, ela já não vai mais fazer efeito. E eu vou ter também a curiosidade de experimentar outras drogas. Uhum. Então, eu vou lá, tô usando, por isso que essa é a minha preocupação com o meu filho, com os filhos dos meus amigos, né, que a gente procura orientar bastante. Olha, mas tá, né, acabou de descriminalizar, tal. É que é outra situação. Eu posso até explicar um pouquinho do que eu entendi dessa descriminalização, mas a preocupação minha em relação à maconha é que ela, na verdade, ela vai uma hora não fazer mais efeito para esse jovem. Uma hora esse jovem vai ficar curioso, ele vai ter essas outras opções na demanda de drogas, que ele vai ficar curioso, ele já está ali usando droga, ele vai acabar. Vou experimentar uma cocaína, vou experimentar uma balinha de êxtase, vou experimentar um LSD, que essas são drogas sintéticas, vamos dizer assim, né? Com outro tipo de reação. Cada droga tem um tipo de reação. Então é complicado. Aí você despenaliza o usuário, né, igual eu falei em 2006, e vai piorando, só vai piorando, né? Porque ele não ficava preso, mas ainda assim ele respondia criminalmente. E o que que ocorre? De certa forma, você deixava ele com medo. Uhum. Porque se eu sou pego com droga, vai ter o processo, o rito processual normal, eu vou ser penalizado com aquelas três penas que eu havia falado, e automaticamente, para depois, para algum concurso, alguma coisa, eu vou ter aquela passagem na polícia, vamos dizer assim. Então, essa descriminalização, vamos dizer assim, ela nada mais é do que isso aí. O usuário de droga hoje, ele não vai ter mais esse, vamos dizer assim, esse xizinho lá nas costas, né? Esse antecedente criminal. Mas você está vendo como policial, então você acha certo ficar preso? Vai ser a solução? Porque isso aí eu estou falando de uma coisa que me perguntaram lá em 2008, na minha defesa do TCC da faculdade. As minhas professoras na época lá fizeram essa pergunta para mim. Então você acha que o usuário tem que ficar preso, Faria, após essa alteração da lei? Que foi justo quando alterou a lei em 2006, né? Falei, não, eu não acho que devo ficar preso. Porém, eu não acho que deve liberar também. Uhum. Porque se você for a alguns países no Oriente Médio, né, se você pegar na Arábia, na Malásia, ou se você pegar na China também, determinados países lá, é pena de morte. Uhum. Pena de morte. Se você pega com determinada quantidade de cocaína nesses países, você é pena de morte. Mas você acha que essa é a solução? Não. É igual eu tô falando. Eu não acho que nem muito pesado, mas nem muito leve. Você tem que Uhum. ter um meio termo e até um meio de acompanhamento social. Ele é usuário? Ele é usuário. Então tá bom. Então é o seguinte, chama ele aqui na sala lá do juiz, na hora da sentença, ó, você vai passar por um período
de tratamento por 6 meses de acompanhamento social para ver se você é pego com droga novamente. Entendi. Se você for pego com droga, aí nós vamos partir para um outro tipo de punição. Ah, por 6 meses passou pelo período lá, tanto saúde, acompanhamento de saúde, psicológico, e deu para ver que você se recuperou, tudo bem, aí você não é penado. Então acho que tem que ter um meio termo ali. Nem muita liberação e nem muita punição também. O que não pode é o que está acontecendo agora, né? É, porque eu só vejo é, a sociedade se entregando para droga. Infelizmente, haja visto o número de apreensões de drogas que a gente vê aí crescendo assustadoramente. Nós somos, infelizmente, aí, o segundo maior consumidor de droga do mundo. Estamos ao lado dos maiores, vamos dizer assim, dos maiores produtores, né, de drogas, né? Tanto da cocaína na Bolívia quanto da maconha no Paraguai. Nós temos aí praticamente os maiores produtores do nosso lado. Temos um corredor, fronteira seca nossa é muito grande, então é difícil você ter uma fiscalização ali assertiva. Haja visto o número de drogas que é apreendido diariamente. E, na verdade, segundo pesquisas aí que acabei fazendo aí, metade do que passa pelo Brasil a gente consegue apreender, né? Vamos dizer assim. Então é muita droga, é muita produção, porque tem muito usuário, né? Muito eu falei da oferta e demanda, né? Só tem bastante droga porque tem bastante usuários. Infelizmente, né? A tendência é piorar. Acaba que esses casos só vão aumentando ao invés de diminuir, né? E como ele falou, gente, tem tem muitas drogas por conta que tem muita gente que usa. E é uma coisa assim gravíssima, gente. É horrível, né? Eu falo que a pessoa que entra nesse mundo é difícil ela sair. Alguns conseguem, né? Mas, né, tá mais cômodo pra ela ficar do que sair, É né? bem difícil, sim. E acaba destruindo a família, acaba destruindo, acarreta outras situações aí que a gente percebe nesse período que a gente trabalha aí, que é muito triste. Igual eu falo para você, nós somos seres humanos, já teve várias ocorrências aí de você. Eu lembro de uma perto do cemitério, que nós pegamos o rapaz vendendo drogas. Ele foi fazer uma entrega, nós conseguimos abordar e prender ele. Quando nós fomos na casa dele para buscar o documento, a esposa dele estava arrumando as coisas na casa ainda. Eles tinham casado, no dia anterior. No dia anterior. As coisas ainda estavam sendo montadas na casa e ele vendendo droga, a esposa não sabia e acabou que o marido, depois de um dia, foi para cadeia. Outro exemplo felizmente, assim, que acaba sendo marcante, né? As situações. Teve duas, uma na Boa Esperança e outra no Jardim Anchieta, que nós prendemos a moça. Quando nós fomos para casa dela, que nós pegamos ela na rua, quando nós fomos para casa dela, as coisinhas do aniversário da filhinha, que ia ser na noite, tava tudo pronto, as bexigas, as coisas. Então, assim, era no dia do aniversário da filha. Então, essas situações com drogas, elas Não afetam só um, né? Afetam vários. afetam a família e nós somos seres humanos, a gente fica muito triste porque você vê que a pessoa tá, às vezes, essa mesma pessoa que nós prendemos na Boa Esperança, que estava fazendo a família em casa fazendo bolo para a filha e nós pegamos ela entregando droga. Na primeira vez que nós prendemos ela, morava aqui na Vila de Lom, ela estava arrumando as drogas para levar o marido na cadeia, para levar o marido na cadeia. Então, é aquela situação da família desestruturada, né? O marido já estava preso, aí ela, junto com a amiga, estava fazendo a preparação, que elas têm todo um ritual para conseguir passar essa droga para dentro da cadeia, né? Então, elas conseguem injetar essa droga no corpo, elas esconder essa droga no corpo, para que elas. Antigamente, hoje acho que uma raio-x já dificulta um pouquinho, mas antes elas conseguiam passar essa droga dentro do corpo para dentro do presídio. Depois que ela saiu da cadeia, foi presa novamente, aí fazendo entrega de droga e o dia do aniversário da filha, né?
E várias outras Situações situações, tristes, né? vários outros exemplos, que de família que não precisa. A gente não está falando só de pessoas de Necessitam, né? jovens que fazem a venda porque necessitam, porque querem uma roupa, um tênis diferente, um celular novo, que não justifica. Que fique bem claro, não justifica. Mas já teve situações de nós fazermos a prisão de pessoas que você chega em casa, o pai e a mãe ficam totalmente surpresos. O pai e a mãe pessoas de bem, pessoas às vezes professoras, empresários, e se percebe que não precisava estar envolvido com o crime, né? E uma vez eu, conversando com uma das moças que a gente prendeu nesse período na polícia, tive essa curiosidade, que a moça, ela era formada, Uhum. ela é uma moça formada, uma moça relativamente de uma aparência boa, de família boa, e eu perguntei para ela, por que que você se envolveu com o tipo de pessoa que você tá? Inclusive o cara, hoje ele não tá aqui, ele é foragido da justiça, tá em São Paulo. Ela falou que era pela adrenalina. Adrenalina de correr da viatura, adrenalina de correr de moto, adrenalina de poder ir entregar essa droga. E esse risco de eventualmente ser pega. Eu falei, mas que risco é esse? Que adrenalina é essa que. Falou, adrenalina, tá? De correr esse risco aí. Então tem situações que é inacreditável. Você fala, não, Chega até a ser não piada, pode né? ser verdade isso aí que você tá falando. Ela falou, pior que é, Faria. Pior que é a adrenalina de quando vocês passam e não aborda, porque pode acontecer. Você está passando com a viatura e o indivíduo está lá com a namorada, às vezes bem arrumado, ou às vezes andando mesmo na rua de bicicleta ou de moto, acima de suspeita, mas a esposa ou a namorada está lá com a mochilinha carregada de droga. Então, só o fato dessa adrenalina de estar passando, de ver uma viatura e saber e ficar pensando, vou ser abordado, não vou ser abordado, será que eu vou ser pego, não vou ser pego? Essa adrenalina que faz com que ela fazia, né, com que ela se envolvesse com o crime, né? Hoje, acho que ela está presa também, então, infelizmente, São essa, casos bem diferentes, essa né? troca da liberdade pela vida na prisão que me surpreende, meu. Acredite. Essa perda de valor, de você fala assim, meu, tão gostoso estar aqui, pegar, passear, catar namorada, ir numa lanchonete, ou estar com a família num fim de semana, e você trocar tudo isso aí, né, por um período na prisão, É período na difícil. penitenciária, é bem difícil. Inacreditável isso aí. Não é fácil, gente. E aí, por isso que antes de entrar nisso, você tem que saber bem aquilo que pode acontecer. Para toda uma ação tem uma consequência, né? E essa não é das melhores, não, né? Com certeza. E eu queria fazer uma última pergunta. Que se tudo. Porque a gente percebe aqui, gente, que o Robson ele é bem dedicado no trabalho. E eu queria saber, em tantos casos, você é imparcial? Tem que ser. Isso tem que ser, igual eu falei, nós somos seres humanos, né? Nós temos sentimentos como qualquer outro, né? Qualquer pessoa, o policial militar, né? O policial civil, qualquer um que atua na área da segurança pública, o que eu costumo dizer para todo mundo é que nós não viemos de outro planeta. A Uhum, polícia, o policial, ele sai da mesma sociedade que você tá, que o colega que está em casa tá, que o advogado tá. A uhum, mesma sociedade que esses cidadãos estão é a sociedade que nós estamos. Então, o uhum, berço da polícia como um todo é a sociedade. uhum. Então, eu vim da mesma sociedade, tenho os mesmos sentimentos, o mesmo, a mesma vida que todo mundo. Não sou de outro planeta, não. É claro que com o tempo você vai ficando mais frio, como eu falei, né, meu? Passa a ser muito normal esse dia a dia, essas ocorrências. Mas com relação à parcialidade ou não, eu tenho que ser imparcial, até porque senão eu vou estar incorrendo em crime, né? Então, se eu for tendencioso para ter determinada ocorrência, eu posso estar cometendo um crime. Se eu deixar de tomar algum tipo de providência em alguma situação, eu posso estar incorrendo em crime. Então, a minha profissão, nesse sentido, eu tenho que ser bem frio, no Uhum, sentido da providência, de imparcialidade. sim. Quer seja num acidente de trânsito, quer seja numa briga de marido e mulher, quer seja numa ocorrência grave, onde já aconteceu,
igual uma garotinha lá em Chavantes, que foi vítima de estupro e homicídio, que o assassino foi pego lá no mesmo dia. Eu lembro que a gente estava de serviço lá, foi uma comoção social muito grande, mas nós temos que ser bem frios, porque a partir do momento que eu tiro a liberdade de alguém, que eu cerceio o direito de ir e vir de determinada pessoa, né, mesmo aquele que cometeu o crime, a partir daquele momento que eu peguei ele, que ele está sob minha custódia, eu represento o Estado ali. Uhum. Então, a partir do momento que eu represento o Estado, eu não posso agir por interesse e satisfação pessoal. Até porque qualquer advogado hoje, ou qualquer um da família, eventualmente vai depois entrar com ação contra o Estado. Porque se ele está preso, se eu peguei ele, eu tenho que apresentar ele numa delegacia para que ele vá lá e responda dentro da justiça aqui dos homens, né, pelo crime que ele cometeu. E se eu for lá e cometer o crime, se eu for lá e matar ele por satisfação pessoal, na verdade, primeiro que eu vou estar me equiparando a ele, né? Eu vou estar me rebaixando ao nível dele e vou estar colocando toda a minha carreira em risco, né? Tudo aquilo que eu construí nesses 27 anos de polícia, eu vou estar jogando no lixo, né? Correndo risco de eventualmente ele sair num caixão e eu sair para o presídio, Uma né? prisão. Então tem que ser imparcial sim no meu serviço. Muitas vezes não concordando. É igual essa situação mesmo, com certeza, no calor da emoção, um indivíduo que acabou de estuprar, de matar, né? Eventualmente, eu dei esse exemplo lá de Chavantes, mas nós tivemos aqui o caso do pai que matou 3 crianças ali perto do CSU em 1998. Isso. O cara matou os 3 filhos. Para quem é mais antigo aí vai lembrar dessa ocorrência, ele inclusive um era nenezinho, porque ele não aceitava a separação, entendeu? Então claro que você chega ali, vamos dizer que você perde ali em determinado momento ali, perigoso perder a cabeça e eventualmente querer fazer justiça com as próprias mãos, mas não. Você tem que ser profissional, tem que ser imparcial, fazer a detenção do indivíduo e fazer com que ele pague. Na verdade, muito desses casos acaba que os próprios presos cobram deles. Hum. Esse caso, por exemplo, que eu falei da Barra Funda, ele foi encontrado enforcado depois, dentro do presídio, da cadeia, no Paraná, né? Esse de Chavante, se eu não me engano, também ele se. Eventualmente, esses tipos de crime mais grave, eles são, vamos dizer assim, excluídos até dos próprios criminosos, Uhum. eles são excluídos. Então acaba que é, se matando, vamos dizer Lá assim, na né, mano? prisão é outra conversa, né? Exatamente. Ou você se mata. Né? E eu. Não é fácil, né? É um trabalho que a gente tem que ser bem, né, cabeça centrada e saber que aquilo que eu quero, às vezes, na lei, perante a lei, não é o correto a se fazer naquele momento, né? Então, Sim, sim. não é fácil. Toda profissão, né, tem essa relação de, vamos dizer assim, de interpessoal, né, de você às vezes querer fazer determinada atitude, né, e não poder, porque não só acho que o policial, bombeiro, médico, às vezes enfermeiros, né, eu acho que muitas vezes determinadas situações queria tomar outra atitude até pro bem comum ali, pro bem, mas aí você tem regras, né? Você tem que obedecer, às vezes um juramento que você fez, nós mesmos, quando nós entramos na polícia, nós fazemos um juramento, né? De proteger a população com o sacrifício da própria vida, né? Se preciso for. E muitas vezes acontece isso aí, né? Às vezes já perdemos colegas aí em combate que fez jus ao juramento, né? Uhum. Então, mas é gratificante, né? Se o dia a dia nosso, a construção da nossa carreira, da nossa vida, é bem, bem gratificante. É. E é uma profissão que não é para qualquer um, viu, gente? Tem que, ali, através de muito estudo, né? E também muita determinação. E
cabeça centrada. Não tem como. Não é uma profissão para qualquer um. Tem que estar bem preparado, né? E agora a gente vai para um quadro do nosso podcast, que é o bate-volta. O bate-volta, eu vou falar uma palavra e você vai me dizer o que que te define essa palavra, ok? Vamos lá. Família. Tudo. Deus. Mais que tudo. Ser pai é. É gratificante. Como eu disse, ver ele crescer e a gente percebe que ele está trilhando para o caminho certo e dá trabalho, dá muito trabalho. Está numa idade que tem dado um trabalho, mas tenho certeza que ele vai nos render muitos frutos é, bons para nós. Eu tenho certeza disso. Felicidade. A felicidade é você sair para trabalhar, você fazer o que você ama e Uhum. voltar para casa e ter lá sua esposa, seu filho, né, sua casa. Acho que eu particularmente gosto bastante de, como você havia perguntado, de assistir um filme, assistir um jogo, chegar no final do dia, após aí algum tempo, hoje eu consigo fazer um horário na polícia que eu praticamente todas as noites agora eu estou em casa e os finais de semana. Então tem sido diferente para mim dos últimos 26 anos, né? Esse último ano, como nós falamos, foi muitas mudanças nesse último ano, né? Uhum. Então, mudanças muito boas. E uma delas é poder todo dia à noite estar em casa, né? Estar com a família, poder passear o fim de semana, ir na igreja, como a gente tem ido. Então, tem sido bem legal para mim. Entendi. Medo. Medo, ah, de não acompanhar esse crescimento do meu filho, de eventualmente acontecer alguma coisa comigo e eu não acompanhar a formatura dele, ele estabilizado já. Eu acho que depois que eu conseguir formar ele, deixar ele encaminhado, a vida dele, aí eu acho que esse medo vai passar. Mas hoje o meu maior medo é não estar aqui com meu filho, acompanhar ele de mão dada com ele aí no crescimento dele. Entendi. Ser policial é? Muito gratificante. Como eu disse, era para eu ser bombeiro, como meu pai. A gente vê uma diferença, né? O bombeiro é uma profissão muito linda, uma profissão muito abençoada. Quando eles saem dali é porque estão indo para alguma coisa muito grave, um incêndio, ou um acidente, né? É uma função muito importante. Mas eu percebo que o meu serviço também, o nosso serviço policial militar, quando nós prendemos algum criminoso, quando Uhum. nós tiramos da rua, da sociedade, aquele indivíduo que está vendendo droga, aquele indivíduo que cometeu um crime, para mim é a mesma sensação de estar salvando alguém. Porque a partir do momento que eu tiro uma arma, que eu tiro esse criminoso, eu, de certa forma, estou protegendo as pessoas de bem, que Uhum. essa é a minha função primordial. Tenho para mim que a nossa função, né, da Polícia Militar é deixar as pessoas bem, proteger, né, dar uma sensação de segurança. Então, quando eu participo de uma prisão, que eu tiro dessa sociedade esses indivíduos que escolheram a criminalidade, então é muito gratificante. Para mim é como se tivesse feito, salvado alguém. Então, Uhum. para mim, toda vez que eu coloco um criminoso na cadeia, e às vezes pode ser assim, bem simples, pode ser um cara que está vendendo droga num bairro bem afastado da cidade. Para nós que moramos mais centralizado, ou para nós que não temos vizinho que vende droga, parece imperceptível. Mas eu tenho certeza, para determinado vizinho daquele cara, para aquela pessoa que tem às vezes uma criança na casa, que às vezes ele nem pode agradecer por medo de retaliação e tá morando naquele lugar,
ele está super agradecido. E isso já aconteceu várias vezes. De não naquele momento, em outros momentos a pessoa vinha, sabe aquele indivíduo que você prendeu lá naquele bairro? Então ele era meu vizinho, não aguentava mais. Meu filho não podia brincar na calçada porque ele ficava vendendo droga ali. Então é muito gratificante esse tipo de situação, né? De poder, de certa forma, ajudar pessoas que você não conhece Uhum. e muitas vezes é imensurável, né? Você nem sabe o tanto de pessoa que você eventualmente ajudou ou tirando determinado criminoso ali da rua. Às vezes nem nós temos noção do quão importante é o nosso serviço dia a dia. Por isso que eu falo, vamos todo dia como se fosse o primeiro dia. Vá todo dia, monta na viatura e vai trabalhar como se fosse o primeiro dia, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer e, e às vezes a gente está ajudando pessoas que a gente nem imagina. Às vezes você está passando na rua. Hoje percebo bastante criança, né? Que nem vem, tira foto, brinca na viatura, pede para participar eventualmente de um aniversário, que hoje a gente tem visto bastante isso aí. É muito, mas é muito gratificante. A gente percebe que as crianças, é, esse carinho, esse amor que eles têm pela figura, né, do policial, né, fardado, da viatura, é muito gostoso. Não tem dinheiro que pague, né, uma criança vir ali, tirar uma foto, dar um abraço, né, no policial e perguntar, ô tio, como que tá seu dia? Ô tio, quero trabalhar com você. Comigo vai ser mais difícil, porque eu já tô bem, né, praticamente no fim aí da carreira, mais alguns anos, mas é muito legal, sim, profissão. Olha que belas palavras, Robson. E antes da gente finalizar o nosso pod com ela, eu peço para que você deixe uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo. Olha, a mensagem que eu deixo sejam leais aos seus pais, né, sua família, fiquem longe das drogas, esse é um dos maiores males que a gente tem hoje, assusta muito nós que estamos trabalhando com isso diariamente. E participamos de diversas ocorrências aí envolvendo jovens envolvidos com drogas. É, é muito triste, já vi muita coisa que abala emocionalmente aí. Então fiquem longe das drogas, não caiam na tentação ou naquela uma de tentar se autoafirmar em determinado grupinho. Deixa achar que você é careta, né? Afaste da droga, procure uma igreja. Uma mensagem que eu vou deixar para vocês aí, que eu acho que algum tempo atrás eu não falaria sobre isso, mas hoje eu falo com total convicção. Procurem uma igreja. Todas as igrejas hoje têm os grupos de jovens. Vocês tenham certeza que você estará num grupo legal, com pessoas legais, perdão, falando coisas boas, afastando de coisas ruins, né? Então procurem uma igreja, procurem frequentar lugares legais aí, que vocês vão se dar bem na vida. E outra coisa, estudem, estudem. Por que que eu falo? Hoje está difícil para quem tem estudo hoje, curso superior, curso técnico, já está difícil arrumar serviço. Imagina para quem não tem, imagina quem não estuda. Então, uma mensagem que eu deixo para os jovens de hoje: estudem bastante, seja o diferencial, não façam a mesma coisa que os outros, procurem fazer algo mais. Como eu digo e como eu falei já várias vezes, é uma frase que eu vou levar isso aí pro resto da minha vida. Vá todo dia como se fosse o primeiro dia. Então, faça o seu serviço, independente da sua profissão, independente do que você faz, vá trabalhar como se fosse o primeiro dia da sua vida. Vá com a mesma determinação, vá com o mesmo amor, porque é dali que sai o seu sustento. Às vezes você reclama daquilo que você ganha, daquilo que você tem, sem saber que milhares de pessoas queriam estar no seu lugar. Então procurem valorizar o trabalho que você faz, procure estudar bastante, seja e faça o diferencial na vida do seu patrão, do seu serviço, daquele que você te dá o seu sustento. E os jovens aí, eu deixo essa mensagem de procurar
fazer com amor e sempre como se fosse o primeiro dia. Não deixar cair na rotina, na mesmice. Manter sempre alegre, sempre como se fosse a primeira vez. Olha, gente, que mensagem maravilhosa. Robson, agradeço muito por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, conversado com a gente, contado um pouquinho melhor sobre a sua profissão, né? Que é muito importante, gente. É a nossa segurança, né? Essa é a verdade. Muito obrigada mesmo. Ótimas dicas, ensinamentos. Quando quiser voltar, as portas estarão abertas. Eu que agradeço, né? Espero, de alguma forma, deixar uma sementinha plantada no coração dos jovens aí, da molecada que tá vindo, né? Porque, na verdade, vocês são o nosso futuro, né? A sociedade que nós estamos, de certa forma, ela está passando por um período já de, vamos dizer, destruição social, vamos dizer assim, de valores. Sim. Mas a gente tem que plantar uma semente hoje para que a gente possa colher lá no futuro. Nós, que eu falo, pessoal da minha idade, podemos não já colher esses frutos por causa do que foi plantado aí em algumas décadas passadas. Mas vocês, que são o nosso futuro, e esses jovens que estão em casa, né, procurem fazer o bem, procurem plantar a semente do bem, para que lá na frente a gente tenha uma sociedade melhor, a gente consiga colher os frutos daquilo que a gente vai estar plantando hoje. Sim. E afastando de droga, afastando do crime, que tenho certeza que nós teremos uma sociedade melhor com esses jovens que estão em casa. Com toda certeza. Muito obrigada mesmo. E é isso, quando quiser voltar, as portas estarão abertas. Amei todos esses ensinamentos sobre também o que fazer com os jovens de hoje em dia, as dicas, né? Foi perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. É isso, nosso podcast vai chegando ao fim. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em nosso canal e também seguir nossas redes sociais. Um beijo, até a próxima. Tchau!